Boa noite a você que nos acompanha através da TV Diário do Sertão. Começa agora mais um programa Interview que nas quartas-feiras é feito aqui direto da cidade de Souza. Programa Interview que hoje traz como nosso convidado o jornalista, ex-vereador, ex-vice-prefeito, Thales Gadelha. Boa noite, Thales. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado por estar aqui. Paloma Santos, grande comunicadora, apresentadora do programa Interview, que já está se consolidando na grade da programação da TV Diário como um dos mais preferidos do internauta de toda parte. É uma satisfação estar aqui com você, atendendo ao convite da TV Diário, especialmente do seu programa, muito simpático, um programa que está tendo índices fabulosos de acessos, isso é excelente para todos nós, e a gente está aqui para contribuir de alguma maneira na análise política, da conjuntura atual dos acontecimentos, enfim, aquilo que você achar conveniente para nos perguntar e para a gente bater um papo aqui com o nosso internauta. Com certeza, e você, internauta, pode participar desse bate-papo. Thales vai falar um pouco sobre a vida dele, sobre a vida política, vai fazer uma análise sobre a atual conjuntura política aqui no estado da Paraíba e você também pode interagir. Participe conosco, facebook.com/Diário do Sertão. Você manda a sua mensagem ou até mesmo sua pergunta, que a gente com certeza traz ao ar, traz para Thales responder, traz aqui a sua participação. Thales, para a gente iniciar o programa, vamos falar um pouco sobre o seu começo. A gente sabe que você é de uma família de tradição política, tanto aqui em Souza como em todo o estado da Paraíba. Você, desde cedo, se interessou pela vida pública? É verdade, Paloma. Ainda nos nossos primeiros anos de vida, ali por volta dos 6 anos de idade, 1978, por ali, eu quero que o internauta não se assuste, que eu não sou tão jovem, mas não sou velho. Mas comecei muitíssimo cedo, precocemente. Então a gente contribuía com as lutas eleitorais das quais o meu pai participava como ativista e também como diretamente interessado na disputa, as eleições às quais ele teve a oportunidade de concorrer, com destaque para a eleição de 82, quando ele se elegeu prefeito aqui do nosso querido município de Souza. A gente já tinha 10 anos e participou de todas as concentrações de campanha, de todas as atividades. Naquela época o município era bem maior porque os distritos, 4 deles que foram emancipados 20 anos atrás, em 94, os municípios eram distritos, Então a gente circulou por toda a zona rural municipal também, fazendo a campanha. Então aflorou muito cedo a vocação pela política, a vocação em servir, em debater, em conversar com as pessoas, em tentar a solução para problemas individuais e principalmente coletivos. E aí a gente se infiltrou na área política. E logo cedinho, já com condição jurídica e condição de cidadão, já homem feito, com 20 anos, a gente concorreu para a Câmara Municipal em 92, há 22 anos atrás, e conseguiu já um primeiro mandato, uma primeira oportunidade, desenvolveu um bom trabalho e continuou. A gente renovou em 96, depois a gente conseguiu chegar à vice-prefeitura, tudo isso antes dos 30 anos de idade. Paralelamente exercendo o jornalismo de forma informal, não tão dedicado quanto estamos hoje, em face do exercício dos mandatos e das funções públicas pelas quais passamos. Mas, oportunamente também, a gente conciliava e conseguiu a graduação no curso de Ciências Jurídicas e Sociais, no curso de Direito, da UFPB. Thales, falando ainda sobre sua formação, em relação à sua vida escolar mesmo, de infância, como foi? Quais são as lembranças, as principais lembranças que você tem? Eu me recordo bastante da escolinha Pequeno Príncipe, da professora Alexandrina Galdino, que formou uma geração de jovens, de crianças naquela época, no final dos anos 70 para o início dos anos 80, na fase da nossa infância. E de lá a gente migrou para o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, o Colégio das Freiras, dirigido pela Madre Aurélia. A gente recebeu uma formação boa, rigorosa, em que a disciplina prevalecia ao lado do aspecto técnico e acadêmico, e a gente teve uma geração de professores que contribuiu bastante com a nossa educação. Aqui eu me lembro bem da professora Dona Elzira Matos, a professora Remédios Mendes, que era da geração mais nova, e tantas outras que a gente teve a oportunidade de ser aluno, e outros colegas também, pessoas especiais que conseguiram bons espaços na vida social, bons, vamos dizer assim,
boas oportunidades, né, para se destacarem em diversas funções. Lá do Auxiliador a gente concluiu o ginásio no Colégio Conde José Viana, né, o extinto Colégio Comercial, e de lá foi para João Pessoa se preparar para o vestibular, para o segundo grau, onde a gente recebeu uma boa educação nos colégios Objetivo e CIA, aliás, que já não estão mais no mercado, pelo menos em nível de Paraíba. Ainda falando sobre essa sua fase estudantil, você, com exemplo, como foi falado aqui desde cedo, o seu pai, um grande político, desde cedo você tendo esse exemplo em casa, tendo boas escolas, bons professores, sua educação, você participou nessa época de algum movimento estudantil? Participamos, nós fizemos a política estudantil ainda no Auxiliadora, na primeira fase do ginásio, né, nos primeiros anos, entre a quinta e a sexta séries, na época era assim que se chamava, né? E depois no Colégio Conde José Viana também, já concluindo a parte do primeiro grau aqui na nossa cidade. Lá em João Pessoa não, a nossa participação sempre foi na política partidária. Mesmo muito moço, cheguei lá para estudar pertinho de completar 16 anos, a gente já se infiltrava em todos esses movimentos sociais, já acompanhava o dia a dia da Câmara Municipal da capital, da Assembleia Legislativa da Paraíba. Foi aí onde eu comecei a conhecer as lideranças estaduais, a me entrosar e a observar a fase embrionária de lideranças importantes da Paraíba, como por exemplo o atual governador Ricardo Coutinho, que na época era um líder estudantil, um líder do Conselho Regional de Farmácia da Paraíba, se preparando para ser vereador na capital. Era um jovem, e precocemente o Ricardo Coutinho aí despontou no cenário, hoje é governador da Paraíba, já se preparando para disputar uma reeleição. Só para citar esse exemplo. Então essa pergunta sua é muito inteligente, aliás, como as demais, porque sempre houve da nossa parte esse interesse em buscar o conhecimento, em ampliar o relacionamento e em também fazer uma espécie de autodidatismo na parte política e jornalística. Mas só para destacar, eu cheguei a estudar jornalismo na Universidade Estadual da Paraíba, né? O curso ficou evidentemente incompleto, porque eu tinha que residir em Souza, eu já era vereador, e aí vim fazer o curso de Direito, um curso pelo qual eu tenho muita simpatia, gosto muito, mas não tenho inclinação e vocação para o exercício da atividade diretamente. Mas a conquista do título foi muito importante e aqueles conhecimentos que eu adquiri na universidade e que costumo otimizá-los constantemente com a leitura, me servem bastante para o dia a dia e para que eu possa também contribuir com o próximo, do ponto de vista social. Lembrando a você que está nos acompanhando que poderá também participar dessa entrevista com o analista político Thales Gadelha. Fala um pouco sobre a vida dele e também vai começar a fazer uma análise política sobre a atual conjuntura política aqui no estado da Paraíba. Mande também sua pergunta, participe através do facebook.com/Diário do Sertão. Lembrando também que logo após o programa Interview, hoje vai ter jogão de bola na TV Diário. Vai ser o jogo de Atlético e Campinense, direto do estádio Perpetão. Não perca. Logo após o programa Interview, jogão de bola aqui na TV Diário do Sertão. Thales, vamos falar agora um pouco sobre a política atual. A gente vê que desde cedo você já se envolvia bastante, e até falando sobre sua infância, sobre sua juventude, você entra mesmo na política como grande analista que você é. Eu quero que você fale um pouco sobre a atual conjuntura, que a gente sabe que a Paraíba está em grande efervescência. A gente sabe que as lideranças estão se movimentando, visando as eleições desse ano, e eu quero que você comente conosco, fale a respeito da atual conjuntura na política paraibana em relação às eleições para o governo do estado. É verdade, a movimentação começou muito cedo, não é, Paloma? Precocemente. A gente que acompanha há anos, há décadas, esse processo todo de eleições, tanto no âmbito estadual quanto no municipal, e também podemos até dizer no nacional, se surpreende com o modo como algumas lideranças anteciparam o calendário de 2014 para fazer política, né? E começaram a fazer visitações pelo interior, a anunciar composições que ainda precisam ser formalizadas, oficializadas, né? E a fazer aquela espécie de fogo amigo entre os próprios grupos. Também prevaleceu muito nessa fase e ainda continua prevalecendo o interesse próprio, pessoal, a história de quem
gosta de dizer que pode, que manda, que coloca e que tira, que faz o que bem achar, que está em determinado posto, mas quer voltar para tal função. Então isso aí faz com que a sociedade também passe a observar mais detidamente essa temática e possa verificar e fazer uma aferição de como o homem público paraibano, de um modo geral, se relaciona com o poder ou com a perspectiva dele, né? Então a gente tem aqui de um lado o governador Ricardo Coutinho, que desenvolve uma obra administrativa de respeitabilidade, igualmente isonômica, né, distribuída por todas as regiões do estado, levando sempre as melhores ações de governo para o atendimento à sociedade, e num período apenas de 3 anos e alguns meses. Naturalmente, até por uma questão legal, constitucional, ele tem o direito à reeleição. Então é óbvio que ele seja julgado pelos paraibanos, pelos eleitores do nosso estado. Aí surge a dissidência interna por questão íntima, pessoal, do senador e ex-governador Cássio Cunha Lima, no sentido de enfrentar quem ele ajudou a eleger em 2010, né? Quando, naquela memorável campanha, o hoje governador Ricardo Coutinho venceu acachapantemente a chapa liderada pelo então governador José Maranhão, que concorria à reeleição. E tem também o PMDB, que apresenta um nome relativamente novo, a gente pode dizer assim, do ponto de vista político, mas que teve uma passagem administrativa, sobretudo na segunda oportunidade em que governou a cidade de Campina Grande, não tão agradável aos olhos dos paraibanos de uma forma geral, que é o ex-prefeito veneziano Vital, que deve disputar pelo PMDB, de modo que é uma campanha que deve chamar a atenção, porque essas lideranças são lideranças ainda jovens. O mais velho dos três é Ricardo Coutinho, atual governador, que tem 53 anos, depois vem Cássio Cunha Lima, que completou recentemente 51 anos, o veneziano Vital deve completar 43 anos de idade agora em julho. Então são líderes ainda jovens, de uma geração recente de políticos, né? É uma campanha que promete ter um bom debate. É bom que o internauta, de uma forma geral, possa estar ligado num canal como esse, TV Diário do Sertão, para poder se informar, ouvir alguém que possa formar uma boa opinião, para ele levar em consideração na hora da decisão, que é importante que o seu patrimônio, no caso o Estado, esteja em boas mãos, nas mãos de alguém que cuida com austeridade, com responsabilidade, que não confunde o público com o privado, que realiza, que assiste bem todas as categorias e que o faz com sinceridade, sem a mera demagogia política, eleitoreira, aquela que o cara dá um sorriso, um aperto de mão, uma tapinha nas costas e acha que já conquistou o eleitor. Muitos estados, muitos municípios têm se prejudicado em função disso, que faz a escolha emocional, bem emocional, ao invés da escolha racional e cerebral, né, que no final das contas acaba prejudicando a própria coletividade. Mas o eleitor paraibano, doutora Paloma, grande apresentadora, ele está muito afirmativo, está muito exigente como brasileiro de uma forma geral com relação aos serviços públicos e a lideranças políticas, e ele vai verificar realmente quem está conduzindo a política estadual em um rumo adequado e que seja compatível com a vontade da maioria. Muito embora a gente respeite todas as postulações, existem também as postulações de candidatos de menor estatura eleitoral e política partidária, mas que, de uma forma geral, a campanha, quando foi iniciada através da mídia, sobretudo radiofônica e televisiva, vai mostrar à Paraíba a qualidade dos seus candidatos. Thales, você citou aí a dissidência de Cássio, né, que ele se separou do candidato ao qual ajudou a eleger. Isso é um debate grande na Paraíba, é o que chama mais atenção nessas eleições, essa separação. Você acha, em sua opinião, que Cássio Cunha Lima ele tem força política suficiente para tirar essa reeleição de Ricardo Coutinho? Bom, força política e respeitabilidade eleitoral é inquestionável, a gente tem que reconhecer que ele tem. Mas nem sempre, doutor, a gente analisa os dados de forma mais aprofundada. A gente não passa simplesmente a informação, a gente vai até a notícia com um comentário em cima dos pormenores. Nem sempre quem tem a maior força política eleitoral
tem o resultado favorável no final da apuração dos votos, né? Então, ninguém pode subestimar a inteligência de Cássio nem a sua força. Quando ele se lançou, 2 meses atrás, diziam que rapidamente ele chegaria a 53%, 55%. Ele está ali patinando em torno de 37%, 39%. Quer dizer, já houve uma queda considerável no aspecto especulativo já de quem analisa. Então, as pessoas já estão cientes de que será um pleito duro, bem disputado, muito concorrido, né? E o governador Ricardo Coutinho ainda não entrou na campanha. Ele está continuando a sua obra administrativa. Ele não está misturando as agendas, a eleitoral com a administrativa. Ele faz a campanha nos horários em que está de folga, principalmente nos finais de semana, e cuida da administração nos dias úteis semanais, enquanto que o senador Cássio faz campanha permanentemente, assim como o próprio veneziano Vital do Rego. Cássio é muito forte, mas não acredito que ele tenha capital político hoje, na atualidade, principalmente doravante, para o futuro, durante a campanha eleitoral, para desbancar uma obra administrativa que vem repercutindo bem em todo o Estado, que é esta conduzida pelo governador Ricardo Coutinho. De modo que, com todo respeito à postulação de Cássio, eu também enalteço o concorrente PMDBista veneziano, que é um nome preparado e que não deve ser subestimado, porque ganhou eleições já na sua vida consideradas perdidas. A exemplo de 2004, quando se elegeu pela primeira vez prefeito, desbancando o próprio grupo de Cássio Canlima em Campina Grande. E em 2008, na sua reeleição, quando ele enfrentou Cássio, estando Cássio novamente no governo e bancando a candidatura do então deputado Rômulo Gouveia à prefeitura. Então é um nome também que deve ser bastante respeitado. Eu acredito que seja uma campanha muito concorrida, que será decidida em segundo turno, com vantagem, evidentemente, para o administrador, que além de estar com visibilidade em toda parte, suas obras, suas ações sendo vistas, aplaudidas, respeitadas pela população, tem também muita tarimba, experiência política e intimidade com a vitória eleitoral. O Ricardo Coutinho é um político vitorioso, já foi vereador, já foi deputado estadual com votação inclusive de federal, já foi prefeito eleito em primeiro turno da capital do nosso estado, João Pessoa, 2 vezes, e governa a Paraíba na atualidade, de modo que é um político extremamente respeitado, sem ter dado nada no aspecto de oligarquia, ou de patrimônio eleitoral, ou de patrimônio econômico para fazer campanha. Foi uma liderança nascida dos movimentos sociais e forjada nas classes representativas da sociedade, de modo que é um nome muito respeitado hoje, inclusive até na conjuntura nacional. Thales, a mais recente pesquisa, que inclusive você citou, em relação ao governo do estado, a busca, nessas próximas eleições, quem vai estar à frente na intenção de votos do eleitor, Cássio e Ricardo. Cássio, que está à frente em primeiro lugar, Ricardo em segundo, teve uma queda nessa diferença. E, em sua opinião, na sua análise, qual é a análise que você faz em relação a esse fenômeno? Será que são as críticas ao senador? Inclusive, muitos o chamam de traidor. Será que isso influenciou nessa queda? Realmente é uma boa pergunta. Você tem faro de jornalista para especializado em política, né? Você faz uma pergunta e um comentário muito interessante, que provoca um bom debate aí para quem está nos assistindo, que é quem vai decidir no final de tudo, né? Realmente o Cássio chegou a falar em diversas ocasiões, inclusive alguns meses atrás, eu acho que no finalzinho de 2013 para o começo do ano, que em muita coisa ele invejava Ricardo no bom sentido, porque ele queria ser Ricardo, para tomar medidas austeras, medidas mais corretas, que zelassem melhor o erário público, que observassem a sintonia social com a realidade do Estado, a realidade econômica. A Paraíba, que infelizmente é um dos mais pobres estados do Brasil, mas que Ricardo estava conseguindo colocá-la em um patamar respeitável, inclusive aumentando o emprego formal em quase 6%, o crescimento da economia, mas que muitas medidas a política às vezes impedia. Então, se o próprio Cássio dizia isso, e tinha sintonia, e tudo que fora trabalhado e levado para a opinião pública no palanque de 2010, com o Cássio coordenando toda a situação,
e as promessas feitas, honradas, cumpridas, promessas administrativas e políticas também com o espaço do grupo cassista, sem evidentemente deixar de respeitar o lado de autoridade, o lado de cidadão independente do governador Ricardo Coutinho, que não aceitou nem aceitaria em nenhum momento vassalagem, submissão à orientação de quem quer que fosse, tanto no início da sua gestão em 2011, quanto naturalmente agora para a sua pretensão de se reeleger governador da Paraíba. Eu acho que faltou em Cássio Cunha Lima o despreendimento que aparentemente ele demonstrava ter em ocasiões anteriores, com uma parcimônia, com um equilíbrio. Ele foi extremamente emocional nessa sua decisão assodada, que poderá levá-lo a obter dos paraibanos a primeira resposta negativa das urnas. Estamos hoje no programa Interview com o Thales Gadelha, ele que é analista político, ex-vice-prefeito da cidade de Souza, ex-vereador, militante político e analisa a atual conjuntura política aqui no estado da Paraíba. Você também pode participar dessa entrevista. Mande sua mensagem, sua pergunta através do facebook.com/interview. Você manda para cá que com certeza a gente traz sua participação lá. Lembrando que logo após o programa, você também vai acompanhar a partida jogão de bola entre Atlético e Campinense direto do Perpetão, ao vivo, aqui pela TV Diário do Sertão. E a você, claro, nosso internauta fiel, eu agradeço pela sua audiência, seja daqui da cidade de Souza, Cajazeiras, Patos, João Pessoa, toda a Paraíba que fica ligada aqui na TV Diário do Sertão. Também lembrando de mandar o meu abraço para você que está em outros estados, São Paulo, Rio de Janeiro, também no norte do nosso país, acompanhando a programação da TV Diário do Sertão. Um grande abraço, obrigado pela sua audiência. Thales, em relação à cidade de Souza, a gente sabe que Souza sempre conseguiu ter sua representatividade na Assembleia, no Congresso. Você acha que para esse ano você vê uma boa perspectiva? Vejo sim, Paloma. Eu acho que nós temos a perspectiva de mantermos pelo menos 2 cadeiras na Assembleia, né? Nós temos 2 candidatos que são, do ponto de vista eleitoral, fortes aqui na cidade de Souza e em toda a região do Sertão, e que fazem campanha também fora da nossa esfera geográfica e devem tirar votos em outras regiões do estado, que são o atual deputado estadual Lindolfo Pires e o médico Dr. Renato Gadelha. Dr. Renato, por toda a tradição, por toda a história da família Gadelha, que sempre teve representante na Assembleia da Paraíba, como o saudoso Paulo Gadelha, o saudoso Doca Gadelha, o próprio doutor Cozinho, mesmo como suplente interinamente, ainda ficou quase um ano deputado estadual. Depois o atual prefeito de Souza, André Gadelha, se elegeu brilhantemente em 2010, e acredito que essa vaga do Grupo Gadelha, que começou lá atrás com o saudoso Antônio de Paiva Gadelha, o doutor Lelelo, ela deva ser ocupada pelo doutor Renato. E Lindolfo Pires é um deputado já de vários mandatos, que atravessa alguns desgastes naturais de perpetuidade de poder, que está há bastante tempo no mesmo cargo, tal, mas que é um sujeito de muito, assim, que tem muita organização e bons contatos com lideranças maiores, principalmente prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, gente de mandato com quem ele gosta de se relacionar, e lideranças portentosas, como é o caso em Souza do ex-prefeito João Estrela, que não tem mandato, mas que eleitoralmente vale por todos que têm mandato juntos. Se juntarem todos, João, do ponto de vista eleitoral, ainda derruba todos eles, porque é aquele que tem um contato social, um carisma, que assiste a pessoa mais humilde, o eleitor simples. Então, o Lindolfo deve ter chances de renovar a sua cadeira na Assembleia. Com relação a deputado federal, na minha avaliação, o deputado Léo Gadelha está muito distante, ainda está tímido, acanhado, mas é um concorrente forte. Se bem que a eleição para a Câmara é mais concorrida do que para a Assembleia. É muito bem disputado, os nomes são muito fortes, são apenas 12 vagas. Mas eu acho que o deputado Leonardo Gadelha concorre com certa condição. Hoje eu diria que ele tem 50% de chance de conquistar uma vaga para a nossa cidade. Ele teve 75 mil votos no pleito, mas ele não se elegeu. Ele ficou deputado na condição de primeiro suplente, quando assumiu por ocasião da licença do deputado Aguinaldo, que foi nomeado ministro das cidades, né? Então, Leonardo teve mais de 2 anos na Câmara Federal e a gente pode considerá-lo um parlamentar, mas aí para que ele chegue diretamente é preciso que ele se
eleja, se viabilize agora na pré-campanha para conseguir chegar como titular na Câmara Federal lá em 2015. E tem um outro souzense, que ninguém pode negar o seu berço, é nascido em Souza, de tradicionalíssima família souzense, muito embora não tenha aquele peso econômico, financeiro, das usinas, do poder, né, agrário, etc., mas que é um cara de muita tradição, que é o senhor Lucélio Cartacho. Lucélio Cartacho é irmão gêmeo do prefeito da capital, Luciano Cartacho, que controla a segunda máquina administrativa mais forte da Paraíba. Inclusive, ele esteve recentemente aqui na Sala de Souza. Você está muito bem informado, e conversou com muitas lideranças. Eu não tive com ele diretamente, mas alguns líderes com quem ele conversou e alguns colegas de imprensa me passaram a informação de que ele está assim muito animado com a hipótese de se instalar também aqui em Souza, do ponto de vista político, eleitoral, e fazer de Souza, vamos dizer assim, a sua segunda praça, depois, evidentemente, de João Pessoa, para poder concorrer, assim, de igual para igual, se não muito claramente, mas pelo menos fazer um contraponto à candidatura de Léo Gadelha, já que ele é filho de Souza também, Lucélio, de modo que vejo e enxergo hoje Lucélio com mais chances do que Leonardo, mas que Leonardo não é descartada a possibilidade de Leonardo também ser reconduzido, podemos até assim dizer nesse termo, considerá-lo atualmente como deputado, vamos fazer isso. Então os dois repetiriam eleições anteriores, onde lá no passado Antônio Mariz, Marcondes Gadelha, Inaldo Leitão, Marcondes Gadelha, Souza fez 2 congressistas. Eu acho que o quadro é alvissareiro, é animador, só precisa que as lideranças políticas tenham realmente aquele equilíbrio, aquela, né, inteligência, a sapiência que sempre acontece, tem que ter um pouco de sagacidade também para organizarem os entendimentos e que a população entenda o discurso da terra fazendo o voto nos filhos de Souza. O programa Interview hoje com Thales Gadelha, grande analista político, dando uma aula. Não perca, a gente agora vai ao intervalo comercial, voltaremos daqui a pouquinho, não saia daí, a gente volta já. Campeonato Paraibano é aqui, na TV Diário do Sertão. Oferecimento, Perfil, Produções e Locações, Organização Tico Mildezas, Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Hospital Santa Terezinha, telefone 3522-1777. Transportes Marajó, fazendo acontecer. Plus, Agência de Publicidade. E Sedic, Centro de Diagnóstico de Cajazeiras com tomografia computadorizada. Campeonato Paraibano, com os jogos do Atlético e Souza, é aqui, na sua TV Diário do Sertão. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu. Cheia de charme, maior estilo com menor preço. As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis. Biotipo, Mux, Rocklu, Darlu. Marcas que inspiram e esperam você na loja Cheia de Charme, onde a moda chega primeiro. Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda. Cheia de Charme, na rua Padre Manuel Mariano, número 80. Cheia de Charme, moda masculina e feminina. Cheia de Charme, moda para todos os gostos. Agora, no consultório do Dr. Oscar Sobral, você tem o mais moderno aparelho de ultrassonografia do segmento, que permite fazer ultrassom de alta resolução, colorida em 4D, melhorando assim os diagnósticos, que são essenciais para um bom resultado do exame. Então, marque agora sua consulta pelos telefones 3531-6915 e 9677-0066. Dr. Oscar Sobral, atendendo por hora marcada no Centro Médico Sabino Rolim, por trás do Banco do Nordeste. Dr. Oscar Sobral, o médico das buchudinhas. Por que esperar mais? Vá para a Dical Fiat e já saia com seu carro 0 km na hora. A Dical mantém as condições especiais e taxa de financiamento com toda a linha Fiat a partir de 99% ao mês. E você ainda compra seu Fiat Zero com IPI reduzido. Passe na Dical, faça um test drive e se surpreenda. E atenção, você que vai viajar, não deixe de fazer a revisão no seu Fiat. Agende sua revisão e confira os preços e condições especiais na Dical. Dical Fiat. Prazer em atender bem. Cajazeiras e Souza na Paraíba e Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte.
Volta às aulas com qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine, onde você encontra todo o material escolar que seu filho precisa. São centenas de modelos de pastas, mochilas, lancheiras, estojos, canetas, jogos, cadernos e livro dos colégios de Cajazeiras e região. E mais, na Leia, você encontra preços baixos de verdade com super desconto para compras à vista ou parcelado em até 8 vezes. E você também pode utilizar os cartões Visa, Master e Hiper. Aprenda essa lição. Volta às aulas com preço baixo, prazo, qualidade e variedade é na Leia Livraria e Magazine. De volta com o programa Interview, que hoje entrevista Thales Gadelha, político e analista político da atual conjuntura paraibana, também no Brasil. Ele fala muito sobre política, é uma verdadeira aula que você vai ter aqui com Thales Gadelha hoje no programa Interview. Lembrando que você também pode participar através do facebook.com/Diário do Sertão. Inclusive, Thales, eu já trago aqui algumas participações, já tem algumas perguntas para você. Ótimo, é bom esse processo de interatividade, né, entre a gente e o internauta lá. Fique à vontade, estamos então, aqui. Participe também você pelas redes sociais, facebook.com/Diário do Sertão. A primeira pergunta é do Marco Silveira, ele é daqui da cidade de Souza, e pergunta o seguinte: Thales, sabemos que há um mal-estar entre André Gadelha e o seu vice-prefeito Zé Célio. Sendo assim, por que ele passou o cargo para ele por 15 dias? Bom, eu acredito que tenha sido uma costura de ordem política, né? O ano eleitoral, o doutor Zé Célio, no princípio, fora anunciado secretário municipal de saúde, gestor da saúde da nossa cidade, e que seria, em tese, o responsável, durante todo o período da gestão André Gadelha, pela saúde pública local, que é plena, né? Que tem aqueles recursos todos em grande quantidade para diversos programas de atenção à população. E aí, doutor Zé Célio decepcionou-se muito rapidamente e não chegou a completar sequer 2 meses como secretário. Surgiu essa crise, que na minha concepção não foi literalmente resolvida, né? Todavia, a vaidade prevalece. Eu já fui vice-prefeito. E se eu tivesse sido convocado na ocasião para assumir, mesmo que fosse por uma semana, por 10, 15 dias, eu teria assumido, porque é uma questão de vaidade. Você que faz política tem um prazer em governar a sua terra, e estando numa chapa você também quer participar do processo. Eu vejo que foi, meu querido Marcos Silveira, apenas uma pequena trégua, né? Um armistício. Pararam um pouco, cessaram as divergências e se entenderam para que o doutor Zé Célio rapidamente assumisse a prefeitura por um período interino. O tempo é muito curto, a gente não tem essa oportunidade de discorrer com detalhes, mas acho que o arranjo tem por escopo fazer, mais uma vez, o doutor Zé Célio morder a isca e aceitar votar nos candidatos apoiados por André Gadelha. A próxima internauta que participou conosco é a Miriam Costa, ela é de Cajazeiras, e ela diz: Thales, fale um pouco de Cajazeiras. Teremos deputado estadual e federal esse ano? Cajazeiras vai lançar o radialista parlamentar mirim, vereador Ivanildo Dunga, para federal, que ontem eu assisti, por sinal, foi entrevistado do professor Jackson Queiroga, no Frente a Frente, né? E também tem as tradicionais candidaturas de deputado estadual. O deputado Jeová tenta voltar à Assembleia do Estado pelo PT. O deputado Jeová atualmente é primeiro suplente de deputado federal, não teve uma oportunidade, lamentavelmente, poderia ter passado alguns meses como deputado federal em Brasília, um homem de inteligência brilhante, hoje está no PSB, aliado de Ricardo Coutinho, tem chances claríssimas de voltar à Assembleia, foi na sua época de Assembleia um dos melhores deputados da sua legislatura, e o Jeová Campos recebe o apoio do grande líder, secretário de Estado da Casa Civil, ex-prefeito de Cajazeiras, doutor Carlos Antônio, que é a esposa da prefeita Denise. E tem também o deputado Zé Aldemir, que é um camarada muito trabalhador, tem muitos anos de atividade política, médico, né? Assiste muito bem a comunidade sertaneja de um modo geral lá no sertão. Eu acredito que ele tenha também chances de renovar o mandato. Igualmente, Antônio Vitoriano de Abreu, grande médico, grande político, bom tribuno, já está no seu segundo mandato de deputado estadual, teve uma passagem breve pela Câmara dos Deputados e foi prefeito em Cajazeiras. Tem o seu quinhão eleitoral garantido em Cajazeiras. Vitoriano, acredito que tenha também possibilidade de renovar o seu mandato. De modo que Cajazeiras, a terra que ensinou a Paraíba a ler, é uma terra também política e politizada, e deve ter espaços nobres
pelo menos em matéria de Assembleia Legislativa. Mas também boa sorte para o nosso querido Ivanildo Dunga. A próxima pergunta vem do Cláudio Abrantes, daqui da cidade de Souza, e ele pergunta o seguinte, Thales: haveria possibilidade de Thales votar em Renato Gadelha, já que são da mesma família? Não, aqui a gente está discutindo a parte analítica. Eu gosto muito do doutor Renato, me relaciono bem, mamãe gostava muito dele, foi operada por ele, é uma figura especial, gente de bem. Torço para que ele consiga o seu espaço, mas não há a menor possibilidade, não há a menor possibilidade, pelo menos para essa eleição. Se na outra eleição eu estiver vivo, ele também, quem sabe, ou ele poderá votar comigo também. Para ele, Renato Gadelha, boa sorte, mas eu, dentro do seu, vamos dizer assim, do seu habitat político, eu não posso fazer parte. Apenas o respeito como familiar, como cidadão de bem. Renato não tem divergência com ninguém, então eu não posso fomentar isso aqui de público. É um homem de bem e se tiver a oportunidade de ser deputado, será um bom parlamentar. Respondidas as perguntas do internauta através do facebook.com/Diário Sertão. Participe você também, ainda dá tempo. Mande sua pergunta, sua participação, que Thales com certeza vai falar a respeito de sua participação aqui no programa Interview. Thales, em relação ao senador Vitalzinho, ele tem tido bastante destaque a nível nacional, inclusive recentemente sendo cotado para ser o relator da lei orçamentária, diretriz orçamentária de 2015. Ele está tendo todo esse destaque, mas ao que parece, o irmão dele já não está tendo tanto em relação à sua pré-campanha aqui no estado da Paraíba. Pelo menos ao que parece, Veneziano não tem decolado ainda. Será que Vitalzinho, o prestígio dele, não tem conseguido fazer com que Veneziano se popularize aqui em nosso estado? Olha, é verdade. Eu acho que o senador Vital, nacionalmente, é muito bem destacado para ter chegado lá em Brasília no primeiro mandato de senador, tendo sido deputado federal e tendo passado por todas as esferas do parlamento. Foi deputado estadual também e vereador de Campina Grande. Eu sabia que Vitalzinho brilharia lá como parlamentar, mas aí politicamente as pessoas conhecem aquele seu modo de trabalhar, o seu jeito, ele costuma olvidar aliados, costuma descumprir palavra e tem uma série de problemas aí no seu currículo político que pode ser considerado também um prontuário. Mas nós temos que respeitá-lo, né, como parlamentar e como uma pessoa de muita inteligência. Nacionalmente, esse prestígio dele ficou abalado quando ele foi preterido pela presidente Dilma para ser indicado ministro para ser nomeado ministro da Integração Nacional, no lugar do pernambucano Fernando Bezerra. Então, o partido o indicou, o PMDB, que tem o vice-presidente da República, Michel Temer, tá uma bancada enorme na Câmara e também no Senado, mas ele foi rifado e alijado do processo pela própria presidente Dilma Rousseff. No entanto, ele, como presidente de uma importante comissão no Congresso, no Senado, se destacou e é um bom articulador, formula bem as questões, está em evidência e o governo federal precisa muito dele. Mas aí ele não conseguiu ainda, deve conseguir, mas ainda não conseguiu, por exemplo, colocar o PT junto, politicamente, do PMDB de Veneziano, para garantir pelo menos o tempo de rádio e televisão, já que Veneziano é muito bom de gogó. Fala muito bem, muito bom de garganta. E aí isso faz com que o seu irmão fique engessado ali, fique estancado entre os 10, 11, no máximo 13%. É um percentual pequeno, Paloma, mas é considerável. É considerável porque ele pertence a um partido que tem grife, que tem história, que é o PMDB, e a partir do momento em que ele começar a fazer a campanha, pode haver um crescimento. E o Vitalzinho é um cara muito inteligente, é ele que vem coordenar a campanha do irmão. Eu não gosto de modo algum de subestimar, eu tenho as minhas diferenças pessoais, mas não gosto de subestimar a capacidade das pessoas. Só que se essa articulação nacional tivesse funcionando mais eficientemente, talvez o Veneziano tivesse uma melhor posição. Mas eu ainda acho que ele pode, né, em nível de Campina Grande, polarizando a campanha com Cássio Cunha Lima, criar problemas aí para Cássio Cunha Lima. Quem sabe se Cássio, né, não vai ter dificuldade até para ir para o segundo turno. Thales, voltando um pouquinho à conjuntura aqui na cidade de Souza, a gente sabe que muitas lideranças políticas ainda não se decidiram de pronto mesmo com quem iria ficar, se com Cássio ou com Ricardo. Em sua análise, uma análise mais profunda aqui na cidade de Souza, você acha com quem a oposição deverá ficar? Eu acho que a oposição, indiscutivelmente, ela tem um caminho, o mesmo caminho que ela fez em 2010, fez antes em 2008 e fez em 2012. Montar aquele mesmo palanque, aquele palanque que tem João Estrela, que é a liderança de maior envergadura popular, aquele palanque que teve em 2008 Tairone como o grande nome, a novidade, que fez uma boa administração e que depois decepcionou quando não aceitou a recandidatura.
Cometeu um erro político talvez imperdoável, não sei. Eu não sou julgador, mas talvez imperdoável. E aquele mesmo palanque de 2010, quando o Ricardo foi avassaladoramente vitorioso em Souza. E no segundo turno teve 6.200 votos aproximadamente de maioria sobre o seu oponente, o candidato José Maranhão. Então, essa história de oposição dividida, de oposição fracionada, ela incomoda bastante a política local, aqueles que divergem do projeto político oficial aqui no município, que é liderado pelo atual prefeito André Gadelha. Então, se trabalha 2014, enxergando já 2016. Na hora em que a oposição marcha dividida, ela vai ter mais trabalho para se reunificar lá em 2016. Por isso que eu acho que pode haver ainda uma rearrumação dessas forças, visando a construção de um só palanque, como citei, que foi bem sucedido em 2008 e 2010, e teve um revés em 2012 por 700 e poucos votos. Estamos conversando com Thales Gadelha, analisando a conjuntura política aqui no estado da Paraíba. Participe conosco, facebook.com/Diário do Sertão. E novamente agradeço a você por estar conosco, por nos dar a sua audiência. Thales, fazendo uma análise em relação a uma possível composição de chapa, como seria a composição de chapas de Cássio, Ricardo Coutinho, de Veneziano? Você, como jornalista muito bem informado que é, como você analisaria essa possível, como seria essa composição de chapa de cada um deles? Eu acho o seguinte, tem muito blefe, né? E tem, assim, muito anúncio precipitado. Todas as forças, verdadeiramente, estão conversando com todas as forças, excetuando, claro, Cássio e Ricardo. Na hora em que Cássio resolveu abandonar, né, a aliança é como o marido e a mulher. O esposo resolve deixar o casamento, ou a esposa e tal, então acabou a relação. Então o Ricardo não tem mais conversa com Cássio sobre eleição, né? Então quando Cássio abandonou, muitos dos aliados cassistas ficaram com Ricardo, porque foram estimulados por Cássio a formarem com Ricardo e ficaram sabendo de que um compromisso de Cássio seria participar da reeleição de Ricardo em 2014. Eu cito aqui o cajazeirense Carlos Antônio, eu cito o campinense Rômulo Gouveia, eu cito o líder da Grande Campina lá de Pocinhos, o deputado Adriano Galdino, eu cito o ex-deputado Ricardo Barbosa, eu cito o Ramalho Leite lá de Bananeiras, quer dizer, e tantas outras lideranças cassistas de carteirinha que estão incorporados ao projeto de Ricardo Coutinho. Então parece que o PSDB tenta criar uma maneira de trazer aliados negociando votos para o Senado e para a Câmara Federal. Já teria sido destituída a pré-candidatura do atual presidente do partido, deputado Rui Carneiro, que seria o candidato a vice, né? E com relação ao Senado, o senhor Cícero Lucena teria sido achincalhado, também humilhado, não pôde sequer ter o direito de dizer que era candidato, só porque antes dizia que tudo faria para Cássio ser viabilizado como candidato a governador. Então Cássio já negociou e falta só formalizar, segundo os cassistas, a indicação de Wilson Santiago, do PTB, como seu companheiro de chapa para o Senado. Mas eu acho que essa questão ainda não está 100% decidida, até porque não foi ainda divulgada para a sociedade, para o grande público. Com relação ao governador Ricardo Coutinho, ele tem várias opções. Ele pode fazer uma chapa partidária do próprio PSB, que ele tem excelentes quadros. Ele tem o Democratas, que já confirmou apoio a ele através do seu presidente, o ex-senador Efraim Moraes. Ele tem o PSD, do ex-deputado e atual vice-governador Rômulo Gouveia, que deverá ser o seu candidato ao Senado. Ele tem o PV, ele tem o PDT, do deputado Damião Feliciano. Ele tem perspectiva de atrair o Solidariedade, do deputado Benjamin Maranhão. Então existem muitas forças dentro do projeto de reeleição do governador Ricardo Coutinho, que deverá anunciar oportunamente uma chapa muito forte para a disputa de 2014. E o veneziano, o PT já avisou que faria o entendimento meio que forçado, etc., contra a vontade de muitos petistas, mas por determinação da Executiva Nacional, que prioriza a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Aí, nesse caso, o veneziano cederia a senatória PMDBista para um nome do PT. E provavelmente aproveitaria a questão de vice para trabalhar, por exemplo, o PR do deputado Wellington Roberto ou alguma outra legenda de menor expressão. Há quem diga ainda que ele sonha com a perspectiva do deputado Leonardo Gadelha recuar das conversações com Cássio e ser indicado seu vice pelo PSC, partido que é presidido no Estado pelo ex-senador Marcondes Gadelha, no caso, pai de Leonardo Gadelha.
Thales, em relação ainda às conversações que se tem falado muito, o ex-prefeito Fábio Taironi, ele que é do PSDB, partido de Cássio Cunha Lima, tem se mostrado bastante incomodado com a possibilidade do prefeito de Souza, André Gadelha, se aliar. Será que eles dois, ambos, inimigos políticos, poderiam subir no mesmo palanque de Cássio Cunha Lima? Olha, o que eu tenho ouvido é que o Taironi tem desmentido sumariamente essa possibilidade. Quando é aventada essa possibilidade, quando discutida a hipótese da formação de palanque único, com as duas lideranças. O ex-prefeito, que saiu há pouco tempo, o prefeito que tem 1 ano e pouco, né, e que são divergentes, eu acho que nunca tiveram um diálogo sequer de meia hora, até porque não são inimigos, mas é a questão da familiarização, se encontraram apenas em debates, etc., em fórum, encontros de audiência e tal, então não tem clima para essa situação. Mas no meu modo de enxergar, o prefeito Fábio Taironi, considera-se prefeito, o modo vitalício, talvez ele nem goste de ser chamado assim, né, mas eu estou chamando dessa maneira. Às vezes a pessoa exerce um cargo, passa 30, 40 anos e é tratada assim como exercente daquele cargo, né? O prefeito Fábio fez cometeu um grande equívoco, fez uma grande besteira política ao fazer a filiação no PSDB, uma filiação prematura, quando ele não queria disputar o cargo de deputado federal, que chegou a ser anunciado no final de 2012, 2013, ou de estadual, ou qualquer outro cargo público nas eleições do ano em curso. Então ele fez uma grande besteira. Na hora que ele foi para o PSDB, ele ficou refém. Ele é um cara inteligente, um grande empreendedor, empresário, mas de política ele sabe muito pouco. Essa aqui é a verdade. E aí ele achou que, estando no PSDB, cessaria a possibilidade de entendimento de Cássio Cunha Lima, senador da República, uma raposa velha em política, apesar de só ter 51 anos de idade, que nasceu menino fazendo política, se entender com outras forças, a exemplo do grupo do tradicional, o grupo Gadelha de Souza, que tem o prefeito André, que tem o ex-senador Marcondes, que tem o deputado Leonardo, que tem o pré-candidato Renato, que tem o presidente da FIEP Boega. Então isso aí foi uma infantilidade de Fábio. Mas não há, para tudo se tem jeito, menos para a morte. Então, para Fábio fica aberto o caminho de volta e ele será muito bem recebido no seu tradicional grupo político. Thales, falando agora um pouco sobre o senador Cícero Lucena. Ele está insatisfeito com o partido porque não cedeu para ele a vaga majoritária, na chapa majoritária para o Senado. Informações dizem que Cássio estaria em conversação com o Wilson Santiago, com o Agnaldo Ribeiro. Isso. O que é que você acha, em sua opinião, sua análise? Cícero tem força política suficiente para conseguir disputar a vaga ao Senado esse ano? É uma pergunta muito difícil, muito complicada. O direito natural, né, acabou a história do direito da candidatura nata, né, natural. Mas Cícero tem muitos serviços prestados ao partido. É um cara muito leal a Cássio Cunha Lima. Recebeu muito de Cássio, mas fez muito por Cássio. E olha que eu não gosto de Cícero. Aqui quem está falando é uma pessoa que não gosta de Cícero. Sou muito positivo, certo? Não gosto de Cícero. Mas aí ele é o senador do partido, teve mais de 800 mil votos. Ele, como presidente, cedeu a presidência a Rui Carneiro, que foi escolhido e endossado por Cássio Cunha Lima para ser o presidente dos Tucanos aqui na Paraíba. E realmente ele foi tratado, foi avisado de uma forma grosseira, desrespeitosa, como se fosse um filiado extremamente modesto, mais simples dos filiados, se tivesse recebido uma cartinha em casa e tal, o desligando do partido. E aí o ex-ministro, o ex-governador Cícero Lucena, ficou numa situação complicadíssima, recebeu o aviso através de um amigo comum, o ex-prefeito Fábio Fernandes de Mamanguape, né? Quando Cícero era cortejado, que alimentava a candidatura, saiu difundindo o nome de Cássio em toda parte, provocando o governador Ricardo Coutinho, insultando aliados do atual governador, divulgando o projeto de Cássio, aí ele era tratado de uma forma diferente, indo até a tribuna do Senado para defender Cássio como candidato do PSDB, etc e tal. O Rui Carneiro achava ótimo ser chamado de filho de Cícero Lucena, ou de uma espécie de quarto filho de Cícero. Depois avisaram a Cícero via bilhete. Mas do ponto de vista, a traição sem dúvida aí existiu, foi muito deselegante. Mas aí, doutora, rapidamente, do ponto de vista partidário, o projeto de Cássio Cunha Lima obriga o mesmo a ampliar o seu leque de alianças. E para isso tem que ser dele, não tem como fazer uma chapa por sangue. Ora, ele com uma chapa de outros integrantes, com a perspectiva de formar uma chapa de integrantes de outros partidos, lideranças fortes, ele está atravessando dificuldades,
para se manter bem nas pesquisas, imagine se ele fizer uma chapa rigorosamente puro sangue. Ele pode ser derrotado até no primeiro turno pelo governador Ricardo. Programa Interview hoje com Thales Gadelha. Lembrando a você que você também poderá participar ainda do programa. Estamos já chegando ao finalzinho, mas ainda dá tempo. facebook.com/Diário do Sertão. Nós agora vamos a um rápido intervalo comercial, não sai daí, porque ainda vamos ter o quadro Opinião. É um quadro interessantíssimo. Nós vamos trazer aqui nomes de algumas pessoas públicas e o nosso entrevistado, Thales Gadelha, vai em rápidas palavras defini-las. Voltamos já, não sai daí. Não se preocupe com o horário. Se precisar, pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras, estamos funcionando com atendimento 24 horas para a realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura, dando agilidade nas análises e entrega dos resultados, garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras, agora 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111. Pedro José sai logo cedo para trabalhar na construção do canal Acauã-Araçagi, a maior obra já vista na Paraíba. 112 quilômetros de canal, uma obra do governo do estado que vai levar água para 38 municípios e 600 mil paraibanos. São 1.500 empregos na obra, mais renda e desenvolvimento. Gosto muito de trabalhar aqui na obra, gosto muito. Quer trazer água pro povo, água pro gato, maravilhoso. E muita coisa já foi feita na Paraíba. Água na torneira de casa já é realidade para muita gente. Eu comprava água suja do açude toda semana, não é? Meu sonho, na realidade, era ter água limpa em casa. E hoje eu tenho. Nossa maior obra é fazer o melhor para nossa gente. Governo da Paraíba. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Voltamos com o programa Interview, que hoje entrevista Thales Gadelha, fazendo uma análise política da atual conjuntura no estado da Paraíba. Lembrando que ainda dá tempo de você participar conosco. Mande a sua participação através do facebook.com/Diário do Sertão. E a você, nosso querido internauta, sempre agradecendo por você estar conosco durante toda a programação da TV Diário do Sertão. Lembrando que daqui a pouquinho, após o programa Interview, vai ter jogão de bola na tela da TV Diário do Sertão. Não sai daí! Atlético e Campinense, direto do estádio Perpetão, você acompanha ao vivo, só aqui na TV Diário do Sertão. Thales, nos chegou mais uma pergunta do internauta, a Beatriz de Campina Grande. Um grande abraço a você, Beatriz, e a todos os outros internautas que participaram conosco. Meu muito obrigada pela audiência. Beatriz, ela pergunta o seguinte: Thales, você acha que Cássio e Veneziano podem se unir no segundo turno? Um abraço a Beatriz, um abraço aí a toda a população da Rainha da Borborema, nossa querida Campina Grande, e o compartimento da Borborema inteiro, né, os internautas que estão sintonizados. Beatriz, em política a possibilidade existe, né, mas aí é 1%. Essa união aí, porque aí são líquidos immiscíveis, que não se misturam. Então, uma situação dessa, o próprio campinense, Beatriz, rejeitaria. Né, uma aliança Cunha Lima com a família Vital do Rego. E quando Cunha Lima fez isso com Enivaldo Ribeiro, experimentou a sua primeira grande derrota, que foi em 2004, exatamente para Veneziano. Essa aliança é completamente incompatível no meu modo de analisar. Existe uma possibilidade de 100%, 1% apenas. Vamos agora ao quadro Opinião. A gente já está chegando ao finalzinho do programa, Thales, mas esse quadro é muito importante. Vou trazer aqui nomes de pessoas públicas e você, em rápidas palavras, como um bate-bola, um bate e pronto, né? Você responde de pronto, rapidinho, uma definição a respeito dessa pessoa. Tá ok? Vamos começar? Pois não, estamos às ordens. Vice-governador Rômulo Gouveia. Figura boa, figura simpática, generoso, atencioso, com muitos amigos. É um político promissor. Precisa se preparar melhor, né, em matéria intelectual, ter mais embasamento,
mas é um camarada vitorioso, um homem simples que saiu de origem humilde lá em Campina Grande para chegar à Câmara Federal, chegar a ser vice-governador, disputar a prefeitura de sua cidade. Hoje deve ser candidato ao Senado e é um nome respeitado. Ex-senador Efraim Moraes. Efraim tem uma boa história, né? Efraim é um líder que representou inicialmente aquela política de família lá no Sabugi, a partir da sua querida Santa Luzia. Atingiu o ápice da sua carreira quando se elegeu senador, que chegou a ser primeiro secretário do Senado da República. Foi atingido por diversas acusações, algumas excessivas, foi uma vítima também da grande mídia nacional, mas é um homem que tem muitas amizades ainda no estado da Paraíba. Não tem mais aquele antigo PFL, que era muito forte, que tinha o seu controle rigoroso, etc. e tal. Mas é um nome respeitável e tem um filho homônimo, o Efraim Filho, que é um excelente deputado federal e com perspectivas bem concretas de renovar o seu mandato. É um dos melhores deputados da atual legislatura. Parece-me que todo o projeto hoje de Efraim é focado na reeleição do seu filho e também, obviamente, na eleição do governador Ricardo Coutinho, já que ele anunciou ser o Democratas, um dos parceiros do PSB na campanha de 2014. Thales, Ricardo Coutinho. Ricardo Coutinho é um líder vanguardista, né? Um líder moderno que aprendeu a respeitar a política desde os primeiros anos de militância, que nunca se corrompeu, nunca se perverteu, nunca negociou os seus ideais, né? Sempre foi autêntico, teve uma personalidade muito forte e que se destacou em todas as vertentes públicas. Foi um legislador brilhante, um parlamentar extraordinário, que conseguiu extrair no parlamento solução para diversas categorias sociais, né, em todos os sentidos, discutiu questão de moradia, de servidor público, segurança, IPTU elevado lá em João Pessoa quando era vereador e também deputado, e no executivo foi um verdadeiro show de bola, para lembrar que daqui a pouco a TV Diário vai transmitir um jogo de futebol, né, para o internauta. Então no executivo ele deu show como prefeito da capital, demonstração maior foi a sua reeleição em primeiro turno e faz uma administração exemplar, reconhecida como possuidora de mérito até pelos seus próprios adversários. É um grande líder e que tem muito futuro na política paraibana. Deputado Lindolfo Pires. Olha, é um camarada que meio que imprevisível em algumas coisas, mas é muito calado. Às vezes a gente diz até que ele é um pouco enigmático, ele não gosta muito de conversar. Eu acho que escolheu uma atividade que não é muito boa, né, para quem não gosta de conversar. O político precisa muito falar, conversar e tal, e não precisa que se descontraia somente quando está em uma roda social, tomando um aperitivozinho, outra coisa e tal. Ele tem que conversar com a sociedade permanentemente. É um homem muito calculista, muito desconfiado, ressabiado, mas tem bons serviços prestados às suas bases políticas. Eu imagino que ele deva ter mais uma oportunidade de sucesso nas urnas. Vice-prefeito Zé Célio de Figueiredo. Homem de bem, meu amigo, gosto muito dele, mas não está talhado para a vida pública, não. Para a política partidária ele não é talhado, não. Precisa ser versado e tal. E é daquele tipo de cidadão que a gente nota, sabe que é direito, é ético, é correto, mas que não se convence facilmente. É uma figura difícil para a política. O ex-senador Marcondes Gadelha. É um grande homem. Grande homem. Para ele eu sempre tirei o meu chapéu. Tem a divergência interna, etc e tal. É um grande homem, um grande líder, nasceu para ser político profissional, respira política 24 horas por dia, médico por formação, mas aderiu rapidamente à ciência política, né? Culto, foi um dos melhores senadores do Brasil, foi uma vítima também da grande mídia, foi uma vítima na Paraíba, de políticos que estão hoje totalmente no ostracismo, sem espaço, como a ex-deputada Lúcia Braga. É um homem de muito respeito e é um grande homem, tenho muito respeito por ele. Infelizmente, conjunturas nos afastam e tal, e impede a nossa convivência. Seria muito interessante se ele tivesse realmente a liderança total do seu grupo, mas ele dessa parte aí, ele não se envolve muito, entregou o comando local aí ao prefeito André Gadelha, questões pessoais que só ele pode explicar, mas Marcondes Gadelha é uma grande referência na política souzense, paraibana e brasileira. Senador Cássio Cunha Lima. O senador Cássio Cunha Lima tem uma trajetória muito bonita, né? Desde menino, chegou na Constituinte com 23 anos, se familiarizou, né, com Mário Covas, com Ulisses Guimarães, com Severo Gomes, com tanta gente hoje que já está no céu. Muita coisa ele herdou de Ronaldo Cunha Lima, né, na parte de política, mas é um camarada muito ator. O senador Cássio Cunha Lima é um homem de sorriso
fácil e que quando está de mau humor ninguém consegue chegar próximo a ele, tem medo dele. Então ele está sempre, é um ator em cena, mas mesmo assim consegue, né, ainda passar a imagem para muitos paraibanos que estão aprendendo a conhecê-lo com o passar dos anos, de que é realmente aquela história do mito, do popstar, para muita gente. Isso aí o ilude de que ele deva ser possuidor de força decisória em qualquer cenário, em qualquer circunstância. O excesso de confiança poderá prejudicá-lo, e a ambição também. Senador Vital do Rego. É preparado, é inteligente, mas usa muita inteligência para o mal. Vereador Aldeon Abrantes. Gente boa, um rapaz de bem, humilde, muito correto com a sua família, um lutador, um entusiasta no esporte, especialmente no futebol, seria um grande nome para presidir a Federação Paraibana de Futebol, engenheiro de profissão, um bom planejador, tem uma história no parlamento, mas precisa ousar mais. Eu acho que o Aldeon ousa em outras atividades, na política ele se limita muito. Ele poderia ousar mais. Não é mais tão garoto, mas não é velho. E tem uma mente de um camarada jovem, arejado. Poderia crescer mais até. Prefeito André Gadelha. Olha, eu não queria comentar assim, porque eu acho que, né, não me dou bem e tal, deixar de lado, etc e tal, mas não posso... Você fica livre para opinar. Não, tranquilo, mas não posso desconhecer que é um líder popular. Camarada que já recebeu 4 consagrações públicas, camarada já teve quase 19 mil votos em seu município, teve quase 34 mil votos em seu estado, independentemente dos métodos que ele utilize para isso, ele é um líder popular. Ex-prefeito João Estrela. Uma referência. João Estrela está em um patamar elevadíssimo e é respeitado no estado inteiro, um camarada que, né, tem uma prestação de serviço, tem um tratamento especial com todas as camadas sociais, respeitado. É raro um político de destaque via Souza para não fazer uma visita a João Estrela. Se ele chegar lá, esse político destacado, tiver uma pessoa simples, a pessoa simples primeiro é atendida para depois... Então o João é um grande fenômeno. O João é recordista, né? O único filho de Souza prefeito 3 vezes, com perspectiva de ser uma 4ª. É muito forte. Para mim, a maior liderança da cidade em matéria de contato com o eleitor, mais humilde, e de tratamento em matéria de articulação. Camarada finíssimo, bom amigo, bom parceiro e que é incapaz de fazer o mal a qualquer pessoa. Ex-prefeito Fábio Tairone. Esquisito, complicado, tem uns rompantes, umas ações assim meio que esquisitas, mas é um gerador de emprego. É um gerador de emprego, um pagador de impostos, um gerador de divisas e um empreendedor inteligente. Um empreendedor inteligente. Como político ainda tenho minhas reservas porque o episódio de 2012 para mim ainda não foi totalmente superado. Doutor Cozinho Gadelha. Isso aí é minha hóstia, né? Isso aí eu tenho por ele todo o respeito do mundo, um homem sadio, um homem decoroso, honestíssimo, governou essa cidade 6 anos, milhões e milhões passaram pelo seu comando e ele fez a aplicação rigorosa em benefício da população. Quando deixou a prefeitura, muito moço ainda, jovem, colocou o seu jaleco branco para sustentar a família, inclusive a mim. Então, é um grande homem a quem eu devo tudo, toda a obediência do mundo e tenho uma admiração profunda e por ele muito respeito, rezo, oro por ele todos os dias, converso com ele todos os dias e é o meu grande referencial. Esse é Thales Gadelha, ele que falou um pouco sobre a vida dele, sobre o início da vida pública, fez a análise política e finaliza emocionado falando sobre o pai, Dr. Cozinho Gadelha. A você que nos acompanhou, meu muito obrigada pela sua audiência. E Thales, a você eu agradeço por ter estado aqui conosco, por ter dado essa verdadeira aula. Você realmente é um grande analista político, é um grande jornalista, a gente que acompanha as questões políticas na Paraíba, tem uma aula, tem assim uma instrução melhor quando escuta você, quando lhe ouve. Te agradeço por estar aqui e deixo os microfones da TV Diário do Sertão, do programa Interview, para que você dê sua palavra final aos nossos internautas. Agradeço, professora, jornalista Paloma Santos, minha amiga particular, juntamente com seu querido esposo, meu particular amigo Dr. Jackson, meu parceiro, uma pessoa de bem, e lhe parabenizo, digo em dobro, retribuindo as suas referências, pela competência como vem conduzindo o Interview, que não é uma novidade para mim, porque em todas as áreas onde a senhora atua, se destaca realmente como uma pessoa muito eficiente e de muita competência. O Grupo Diário do Sertão, do nosso querido Peterson Santos, está de parabéns aqui por toda a mão de obra qualificada que tem em Souza, a partir do casal Jackson, Paloma, do Charley, de todos os integrantes, Lucas, da nossa jovem aí também. Então essa TV
veio para ficar e ela vai crescer. Com certeza, Paloma, estando o Interview sempre também na sua grade, em evidência para todo o internauta brasileiro e do universo de uma forma geral. Agradeço a oportunidade, abraço a todos e me coloco à disposição sempre do seu programa e da TV Diário do Sertão de um modo geral. Aguardamos você em uma próxima oportunidade. Novamente te agradeço por ter estado conosco. Aguarde que agora vai ter jogão de bola na telinha da TV Diário do Sertão. Atlético e Campinense, direto do Perpetão. Não perca, jogão de bola. E te aguardo próxima quarta-feira aqui direto dos estúdios da TV Diário do Sertão em Souza. Amanhã não perca também Interview com Ada Vitoriano, direto lá de Cajazeiras. Um grande abraço, até próxima quarta, se Deus quiser. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo.